Olá, meus queridos e minhas queridas, vocês que estão aí nos ouvindo, com esse movimento novo que nossa humanidade vem atravessando, e as casas espíritas nos convocando, nos convidando a falarmos de temas que têm muita relevância para o momento em que atravessamos. E hoje falaremos de um tema que nos foi solicitado, que é sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente o tópico motivos de resignação. Então esse tema de hoje é um tema um tanto quanto importante por percebermos que muitas pessoas passam por aflições, as mais variadas. E dentro do mês específico em que estamos falando, dentro desse mês, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, do Setembro Amarelo, faz-se ainda mais necessário esse olhar cuidadoso sobre as aflições que assolam o mundo. E para início do nosso trabalho, eu vou fazer uma breve oração para que entremos nessa sintonia maior, para nos conectarmos com os benfeitores e assim podemos acessar talvez os níveis mais ampliados de consciência. E assim conseguirmos acessar palavras que sejam consoladoras para aqueles que passam por tantas aflições. Então fechemos os olhos, nos conectemos com o Divino Mestre e digamos assim: amado Mestre, querido amigo, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui reunidos em Teu nome para alcançarmos a Tua Boa Nova dentro dos Seus postulados, do Teu Evangelho, que nos traz as bem-aventuranças como um grande contributo à expansão da consciência da humanidade. Que hoje, neste momento em que nos colocamos aqui para falar sobre bem-aventurados os aflitos, os benfeitores que nos assessoram encontrem ressonância no meu psiquismo e daquelas pessoas que nos ouvirão, para que também ampliem a sua capacidade de se conectar com aquilo de melhor que habita em cada um de nós, com o belo, o bom. E nessa certeza, Jesus, do Teu amparo incondicional, nós vamos iniciar o trabalho de exposição de hoje. Rogando que sejamos um instrumento útil em Tuas mãos. Na certeza do Teu amparo, damos por iniciados os trabalhos de hoje. Que assim seja. Então, nessa perspectiva, eu vou começar inicialmente tocando uma canção, para que tenhamos assim um ambiente de reflexão a partir de uma poesia que foi muito tocada, salvo engano, desde 2017, 2018, e que é a música Trem-Bala, de Ana Vilela. E que traz muito do que eu acredito, do que às vezes a proposta que as pessoas buscam e terminam se perdendo nas aflições do mundo, porque ao invés de priorizarem o que é o essencial à vida, às vezes priorizam aquilo que é perecível e que nos aprisiona e que nos atormenta, gerando os conflitos, o sofrimento e as aflições do mundo. Então essa canção diz assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Trem-bala, Ana Vilela, sobre meu tocar sofrível e meu cantar sofrível. Então, como vamos falar de sofrimento, né? Então não tem nada mais justo do que um cantor sofrível e um tocador sofrível. Então, a ideia de hoje é o tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, motivo de resignação. Desse tópico que temos aqui no Evangelho, é o capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E eu pretendo, no entanto, como as bem-aventuranças são a grande tônica, que é a regra de conduta moral, que todo cristão, se seguisse, encontraria o caminho da bem-aventurança, como diz o termo, o caminho da ampliação da consciência, da plenitude, do samadhi. Eu vou falar sobre o tema numa perspectiva da visão filosófica oriental, vou falar também sobre a perspectiva de um filósofo, um pensador, Humberto Roden, que escreveu um livro chamado Sermão da Montanha. E assim eu vou fazer algumas citações também de Joana de Ângeles no seu livro Plenitude, que faz também muita referência ao sofrimento e ao Siddhartha Gautama Buda na perspectiva do budismo. E para começar, nada mais interessante do que citar um hinduísta que trouxe uma grande fala a respeito do Sermão da Montanha. Eu tenho ela de memória, mas para ser mais fiel ao que ele realmente disse, o Mahatma Gandhi dizia, a grande alma, Mahatma, grande alma, disse: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e se só se restasse, ou melhor, e se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então ele trazia assim a máxima de que o tratado chamado Sermão da Montanha, que foram as bem-aventuranças trazidas pelo Cristo em Mateus e Lucas, Mateus capítulo 5 e Lucas capítulo 6, entre os versículos que eu vou citar aqui, ele simplesmente, se tudo se perdesse de mais sagrado dos livros sagrados do mundo e se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Poderíamos erguer na sociedade um tratado de ética e moral que poderia ser o roteiro seguro para a humanidade que vive longe da proposta da Boa Nova do Cristo. Então, as bem-aventuranças, como a gente propôs citar, é bom que nós peguemos a passagem em Mateus, eu não vou falar de Lucas, que está lá no capítulo 6, versículos 20 a 26. Mas em Mateus temos aqui o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, e que abre assim, para que vocês resgatem essa passagem no coração de vocês. E disse Jesus: vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. As bem-aventuranças se seguirão, ou se segue, com uma passagem da missão dos discípulos, vós sois o sal da terra. Mas vamos ficar até o versículo 12, e o nosso versículo é justamente o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa é a nossa motivação da abordagem do tema de hoje para a casa que nos solicitou. Na perspectiva, portanto, de falarmos disso, acredito que é importante trazer umas referências. O livro Plenitude, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, ele é todo pautado no sofrimento. Ela começa falando sobre o sofrimento, a análise dos sofrimentos, origem do sofrimento, cessação do sofrimento, caminhos para a cessação do sofrimento e por aí vai. É um capítulo só praticamente falando sobre o sofrimento. Mas aqui ela cita o segundo livro da série psicológica que ela escreveu, começando com Jesus e a Atualidade. O segundo é o Homem Integral. E lá no capítulo 8 do Homem Integral, ela vai falar sobre o homem perante a consciência e que tem subitens. Nos subitens temos nascimento da consciência e o subitem, os sofrimentos humanos, e que ela vai trazer no outro subitem recursos para a liberação dos sofrimentos. E por fim, nesse capítulo 8, ela termina com meditação e ação, que é algo que eu tenho trazido como uma forma de aplacar, de aliviar o sofrimento e a dor humana. E ela termina o capítulo, a benfeitora, justamente trazendo quais são os recursos para a liberação do sofrimento e, portanto, finalizando com a meditação e ação, que está dentro do capítulo 8, e que esse é um caminho que pode muito bem aliviar o sofrimento. Quando ela diz meditação e ação, ela escreve o Plenitude, e baseado em citações do Upanishads e de vários livros sagrados que, porventura, permearam o saber oriental de todos os tempos, ela também vai trazer a meditação como uma das propostas desse processo de conseguir aplacar o sofrimento que assola a humanidade. E aí tem um livro que é O Sofrimento é Opcional, da monja Coen, como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão. E ela traz a história dela, que foi uma que viveu o processo depressivo, e ela mostrou como as 4 nobres verdades, os princípios do budismo, puderam aliviar e trazer uma nova consciência e ela poder, assim, sair do processo depressivo e hoje ser uma grande contribuição conhecida nacionalmente e internacionalmente, que é a monja Coen, uma jornalista, e que tem, portanto, um grande trabalho no seu canal. Então ela vai falar sobre o sofrimento como sendo opcional. Beleza. E o que tudo isso quer dizer? É que tudo se encaminha, no meu ponto de vista, para uma integração das possibilidades que o nosso espiritismo traz e que dialoga com todos os outros saberes, e por não sermos dogmáticos e sermos uma doutrina filosófica com base moral e que tem um princípio científico, ele não se fecha dentro de si mesmo, e sim abre-se as possibilidades, as mais variadas, de acréscimos de pessoas que já passaram pelo planeta e que trouxeram as mais diversas contribuições, e que nós não poderíamos negar a contribuição do Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, o Buda, que foi um dos que se iluminou e que trouxe uma excelente contribuição com a base do Samadhi, do ir para dentro, da meditação, como um dos recursos da autoiluminação e, portanto, do processo de autotransformação e do encontro daqueles lugares onde ainda o sofrimento assola a alma humana e a possibilidade de, em contato com essa realidade profunda, assim poder termos recursos do processo da vivência plena do aqui e do agora,
não antecipando ao que vai vir a acontecer ou futuro e nem ficando preso ao que passou, para que não sejamos assim escravos e nem reféns daquelas emoções que nos aprisionam, levando a transtornos de ansiedade ou dos processos depressivos, quando nós ficamos presos àquilo que passou e assim nos transtornamos. Mas eu não poderia deixar de citar Emmanuel, que traz aqui várias passagens do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 4, em várias obras em que ele pôde nos trazer e nos revelar. E dentro dessas obras, eu separei uma aqui para nós falarmos sobre as aflições na perspectiva de Emmanuel. E quando ele traz aqui no livro, que é intitulado como Religião dos Espíritos, publicado pela FEB, e ele vai trazer o capítulo Examina a própria aflição. Eu vou trazer essa passagem mais especificamente para a gente finalizar o nosso trabalho. Então aqui eu iria fazer agora, mas me vem algo aqui que poderia ser o fechamento do nosso trabalho de hoje, fazer a citação dessa passagem do livro da Religião dos Espíritos. E não iniciando por ela, mas dizendo a vocês que existem várias obras de Emmanuel que vão tratar desse versículo, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 4, e que dentre as obras, as mais variadas, eu poderia citar o livro Conduta Espírita, ou melhor, o livro que eu separei aqui, Aulas da Vida. Ele vai falar das aflições, ele vai falar também das aflições de Ceifa de Luz, ele vai falar das aflições no livro Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, que Emmanuel também falou sobre isso. Vai falar no Nascer e Renascer, capítulo Aflitos Bem-aventurados, e ele vai trazer em várias outras obras esse capítulo, esse versículo 4, traz não te aflijas, nem todos os aflitos, no estudo da aflição e por aí vai. Então fiquemos com o que eu vou falar no final, examina a própria aflição, e eu certamente não posso esquecer disso, vou deixar aqui bem na minha frente. Como o Evangelho, portanto, ele traz a abordagem mais específica do que nós hoje nos propomos a falar, eu tenho aqui o capítulo, que é o 5, como eu falei no início, e mais especificamente o tópico 12, motivo de resignação. O que é que vai trazer aqui Kardec nos trazendo clareza sobre essa passagem dessa bem-aventurança que está lá em Mateus, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E quando Kardec traz aqui a explicação dos motivos de resignação, eu separei uma passagem muito interessante quando ele diz assim, tal sentido das palavras, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, fecha aspas. E ele vai dizer, são ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta, ou equívoco, ou transgressão à lei, aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente o termo punição. Eu não uso o termo punição hoje, porque a gente aí quando fala assim, termina nos reportando a figura que nós queremos tirar do inconsciente coletivo, da figura do Deus judaico-cristão, que é um Deus que pune, que condena e que dá castigos e penas eternas, e que a gente sabe que esse não é o Deus que nós acreditamos. Nós acreditamos no Deus de amor, no Deus da compaixão, o Deus que não pune ninguém, o Deus que ama e que, portanto, não precisa perdoar, porque ele cria leis. E nós que transgredimos as leis, e quando a gente tem na própria consciência, o tribunal da consciência, que é o nosso próprio sinalizador das transgressões, porque temos um Deus interno, ao nos desviarmos do propósito, nos desviarmos da lei, nós nos ajustamos a ela por, às vezes, escolhermos caminhos dolorosos, que não são impostos por Deus, porque ele criou leis e as leis estão aí. A gente transgride, no entanto, nós nos ajustamos a ela. E quando nós, portanto, dizemos isso, que não vai ter qualquer um daqueles que cometam equívocos ou que transgridam a lei, que não tenham que se ajustar a elas, existem as mais variadas formas onde isso poderia acontecer. Nós trabalhamos com o princípio da lei de ação e reação, que eu estou lendo esse livro aqui agora, que eu acho muito interessante, Transtornos Psiquiátricos, do Léo Machado, né, o Leonardo Machado, um olhar médico espírita, e ele traz aqui no introito, ou nos primeiros capítulos, uma explicação da lei de ação e reação
e a lei de causa e efeito. E ele vai trazer a experiência de Isaac Newton, quando fala da terceira lei, né, que toda ação provoca uma reação. E aí ele vai trazer a visão do espiritismo, que é causa e efeito, que diz: o destino do ser não é o mais do que o desenvolvimento através das idades da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Está em Leon Denis. A cada um segundo suas obras. Então ele vai botar ação e reação, é determinismo e é linear. Já a causa e efeito, probabilidades e complexidades. Então ação e reação é determinístico, é linear, é polarizador, que é a lei de Isaac Newton. Causa e efeito já é probabilístico, é complexo. Não necessariamente tem que ser com aquela mesma faca que fere ser ferido. E esse processo, portanto, é de construção de escolhas que o ser pode caminhar por um caminho de menos dor, de menos tortura íntima, de menos sofrimento, de menos aflições. Basta que as pessoas consigam escolher o caminho do amor. E estava sendo dito lá que por muito amardes, vossos pecados, vossos erros ao alvo serão abrandados, serão perdoados. Ou seja, aqueles que escolhem o caminho do amor, aquilo que delito possa ter praticado, não necessariamente ele tenha que viver a mesma experiência do delito que ele praticou. O caminho do amor é como se apagasse a multidão de pecados, a multidão de equívocos. E esse é como se fosse uma regra não aritmética, né? Ou melhor, aquilo que 1 e 1 igual a 2. Você cometeu 100 delitos, mas a capacidade de amar que você tenha, ela dilui 100 delitos. Não precisa ser reproduzido sem capacidade de amar para diluir os 100 delitos praticados. Uma linguagem mais assim, matemática, para poder trazer uma clareza sobre como é a lei de amor, a lei de justiça, de amor e caridade que Deus criou e que, portanto, não pune ninguém. Então, quando nós entramos nesse processo de autopunição, é fruto justamente do complexo de culpa, quando nós transgredimos a lei e, portanto, entramos nesse caminho, que é o chamado caminho do samsara, das rodas sucessivas na visão budista, das encarnações. E aí vão ter o termo do karma, né, que é aquela lei que é mais tida como ação e reação, mas a gente vai olhar com o olhar do causa e efeito, e que é uma lei de possibilidades. E como lei de possibilidades, se você tem os movimentos de reparo devido e necessário e que deve ser realmente uma tônica de todos nós podemos viver experiências de menos dor e menos sofrimento. Porque, como diz a monja Cohen, o sofrimento é opcional. A pessoa pode, quando está em estado de sofrimento psíquico, tem uma passagem no prefácio aqui que o Heródoto Barbeiro escreveu, ele vai dizer assim, ó, ela constatou, como lembra a monja Cohen, ele constatou, Buda constatou, que o princípio do sofrimento, da depressão, é o apego e a aversão. Então, o princípio básico do budismo, como a Joana cita também em Plenitude, e aqui a monja fala, é o apego e a aversão, ou seja, nem apego nem aversão, é o caminho do meio. Quando você tem muito apego a alguma coisa, você sofre por apegar-se. Quando você tem aversão, aquilo lhe controla. Na linguagem mais moderna, é como se fosse nem resista, nem reaja, nem alinhe, nem concorde com nada. Fique em interessante ponto de vista, fique em permissão, fique em espaço de vulnerabilidade, onde você não julga, não condena, onde você não alinha nem concorda, você acolhe, e aquilo que contribui na sua vida você traz, e também sem apego àquilo. Você usa de forma que seja pragmático, seja leve, expansivo e contributivo, mas ao mesmo tempo você também não cria apego, porque aquilo também que você se apega lhe controla, mesmo que seja tido como bom. Se eu me apego a alguma experiência de uma casa e daqui eu não quero sair porque eu gostei daqui ou qualquer coisa desse tipo, isso vai me controlar. E o que poderia surgir a partir dessa possibilidade que eu não estou percebendo e que poderia ampliar um novo olhar para algo que trouxesse mais leveza e contribuição à minha vida? Então, mesmo as coisas que nos fazem bem, nós deveríamos olhar com um olhar de desapego, porque tudo é perecível na vida da matéria. O que é imperecível são os valores inalienáveis do espírito, as conquistas morais que nós temos. Esse sim, a traça não rouba, o ladrão não rouba, nem a traça corrói. E aí você leva com você além da vida do corpo físico. Então, nesse processo de entendimento de que é dito pelo Siddhartha que o apego e a aversão é que traz o sofrimento, ele vai trazer caminhos e roteiros seguros para que nós não soframos. Fazendo uma ponte com esses motivos de resignação é olhar para o sofrimento como uma possibilidade de crescimento. O movimento no corpo, ele é inequívoco e é inerente à vida no corpo passar pelo envelhecer, pelo adoecer e pelo morrer.
Mas a gente pode passar na visão budista, que foi o que Siddhartha percebeu, e ele vivia num conforto principesco, com todas as pompas e circunstâncias, vivendo as paixões do mundo, e no entanto o pai o isolava do contato com a dor e com o sofrimento humano. Mas numa dessas saídas do seu castelo, ele percebeu que as pessoas envelheciam, e aí começou a refletir sobre aquilo. Depois ele percebeu que as pessoas adoeciam, e veio mais sofrimento para ele. Depois ele percebeu que as pessoas morriam, e aí ele entrou em depressão. E nessa depressão, que é a noite escura da alma, que grandes pensadores e grandes seres místicos que por aqui passaram já vivenciaram, ele faz um mergulho no insondável do self, porque a depressão, no sentido patológico da depressão, ela pode ser utilizada como um aprendizado. Porém, pessoas podem passar por ela e saírem dela iluminados. Foi o caso do Siddhartha. A dor e o sofrimento de perceber a dor humana fez com que ele fizesse um mergulho para dentro, buscando na meditação o autoencontro com o Deus interno, com o Buda interno que habitava nele. E aí ele escolheu o caminho de sair daquele conforto e buscar a vida no deserto. Durante 6 anos ele meditou e no final desse périplo, no processo de autoencontro, ele encontrou o caminho das respostas do que ele precisava dentro dele. E aí é dito como se ilumina, e ele se torna o Buda. E o Buda nada mais é do que o iluminado. Quando ele, portanto, se ilumina, ele percebe, perscutando os caninhos da alma, todos os cantos onde poderiam haver as sombras e tudo aquilo que ele não conseguia olhar, ele tem, depois de uma varredura em todo o movimento do seu inconsciente profundo, ele vai fazer uma varredura na sua psique e encontra com o divino que habita nele. Ele, portanto, percebe que a vida não se restringe à vida de um corpo e que a vida prorrogava-se além da morte do corpo. E aí ele entende o caminho do sofrimento, ele vai entender o caminho da dor humana, porque são leis maiores regidas pelo Criador, a consciência suprema, a totalidade, Deus, o Pai, a Mãe. Ele sim criou leis, e essas leis, portanto, imutáveis, estão aí, fazendo parte da dinâmica da vida do humano e além do humano. Quando ele percebeu que existiam leis maiores do que aquelas da biologia ou da vida no corpo, ele começou a ver que a vida era também possível de ser vivida no corpo com um movimento de transformação e de autoencontro, atravessar a dor com a resignação no caso nosso do verdadeiro cristão, que é aquele que se resigna, que não é passivo e nem vive de forma subserviente às agruras do mundo, se movimenta proativamente, tem um movimento interior de busca, de crescimento, de ascensão, mas não de lamúria, de lamentação. Daí, por isso que a monja, eu entendo, eu li esse livro em 2000 e... Deixa eu ver aqui, eu li o livro, eu boto neles aqui, em 1º de abril de 2018, eu acabei de ler, e num domingo de Páscoa, e lá eu percebia o que ela queria dizer com o sofrimento é opcional, porque as pessoas passarem pela dor, a dor é inerente à vida humana. Então não tem quem não viva no mundo que não tenha dor. Quando ela diz que o sofrimento é opcional, é porque é um construto das emoções, das paixões, dos apegos, das aversões, aí faz o contraponto com o que o budismo diz, que nos faz sofrer. Se nós renunciamos o apego ou a aversão a qualquer tipo de coisa, encontramos o equilíbrio no olhar para todas essas coisas, sem deixar com que isso nos governe, sem deixar com que isso gerencie as nossas emoções, nós podemos passar com dor, inevitavelmente, mas não necessariamente precisamos sofrer. Por isso que o sofrimento é opcional. Isso é uma reflexão muito profunda, filosófica, porque a gente vai ver na literatura espírita dizendo que sofrer é inerente à condição humana. Mas numa visão que a gente possa ter de outros olhares, a gente vai dizer que o sofrimento é inevitável nessa condição, porque qualquer pessoa que está nessa condição que estamos, no mundo de provas e expiações, necessariamente não vai ter esse processo da iluminação que o Buda teve, o que o São Francisco teve e que se iluminou na vida no corpo. Jesus já veio iluminado. Portanto, esses seres que são diferenciados, são ponto fora da curva, eles são exceção à regra. A regra é, por isso que se diz que o sofrimento é inevitável. E a monja Koen vai trazer como a base do budismo, do Zen budismo, que é uma opção. Porque é uma opção que quem escolhe o caminho dessa renúncia, essa renúncia à aversão às coisas ou apego às coisas que o mundo nos incita e que nos conclama, que é essa sociedade utilitarista, hedonista, é uma sociedade individualista, egoísta, que faz com que a sociedade crie os próprios mecanismos do sofrimento que ela mesmo gesta no seio da sua própria construção.
Então, quando nós dizemos que o sofrimento é opcional, ele é opcional para qualquer um de nós que escolhamos esse caminho. Mas como nós ainda estamos no estágio muito primitivo da escala da evolução, é difícil a gente não ter sofrimento. A dor vem e junto com ela o sofrimento, que é uma emoção, que permeia a dor. A dor é uma sensação que você tem e que assola e que pode gerar esse processo de um sentimento de frustração, um sentimento de decepção, um sentimento de abandono, um sentimento que vai gerar um sofrimento. Esse sentimento que é a elaboração dessa sensação que incomoda e que se pode formatar num movimento que a alma atribui e que a gente atribui como um sofrimento psíquico, que pode ser um sofrimento físico. Como hoje, Setembro Amarelo, nós estamos vivendo, muitas pessoas passam por situações as mais variadas de dor e que como base da construção da dor, que é inevitável, se fôssemos humildes, resilientes, tolerantes, pacientes, resignados, nós não teríamos que caminhar para um movimento de depressão e nem assim iríamos para uma opção infeliz que é matar-se, o corpo, não a vida. Daí a necessidade de trabalharmos as virtudes. E o Evangelho vai trazer. O homem, ele pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. O que eu acabei de dizer. Como você olha a vida terrena, você pode resignar-se a tudo que está aí e viver de forma a não ter que sofrer. E ele continua, Kardec, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele está entendendo que nós somos espíritos imortais, aquele homem que vive assim, a mulher que vive assim, que somos espíritos. E, portanto, o espírito imortal o corpo vai perecer, mas a vida não cessará. Então ele vai continuar dizendo, ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado, vai passar. Isso serve para as pessoas que estão em sofrimento, que pensam que se matando resolve, não resolve, porque é espírito. E como espírito imortal, viverá. Aqui no capítulo seguinte vai falar sobre o suicídio e a loucura, mas o meu é motivo de resignação. Mas é um construto que vem nesse capítulo, que Kardec e os espíritos nos trazem, para justamente chegar até esse sentido maior de que as aflições, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Haverá um consolo se nós encararmos a dor de forma resignada. Então ele continua. A certeza de um próximo futuro, como espíritos imortais que somos, mais ditoso, o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Não é aquela dor que a gente agradece para ficar ali naquele processo, eu tenho que sofrer, tem que doer, não. Não é essa dor que a gente escolhe ficar na dor e sofrendo por um martírio pessoal, como se fôssemos masoquistas. Mas é que a gente entende que as dores que nós atravessamos com resignação do verdadeiro cristão nos faz alcançar um patamar maior na evolução. A dor que é inerente, se a gente não fica no queixume e na lamúria, vocês vão passar por aquilo de uma forma mais leve, expansiva, contributiva e que seja o menos dolorosa possível e o menos sofrível possível para alcançar um patamar maior. É como se entendêssemos que a dor serve como um espinho na carne, fazendo-nos aprender as lições da vida, mas que elas não precisam ser tão lamuriosas e laboriosas ou martirizantes se a gente conseguir olhar de um outro espaço de consciência. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta e a dor o oprime com todo o seu peso. Peraí, eu li errado. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece interminável lhe parece essa vida corpórea, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, ou seja, darmos um peso maior às agruras do mundo, porque nós sabemos que aqui é uma passagem, aqui é um hospital-escola, é um presídio, e portanto é um sítio malsão, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, salvo engano, capítulo 3,
que é o capítulo que vai falar sobre há muitas moradas na casa do meu pai, que é justamente esse, que vai falar sobre destinos da terra, diferentes categorias dos mundos habitados, que lá nós sabemos que somos um hospital-escola, um sítio-malsão, ou aqui serviria, portanto, para almas que são doentes, são delinquentes. Nós todos somos criminosos, porque se estamos no hospital, somos doentes. Se estamos num presídio, somos delinquentes. E como delinquentes e doentes, nós estamos passando por um processo de aprendizado, porque também aqui é um hospital-escola, que nos faz, através das dores enfrentadas com a resignação do verdadeiro cristão, podemos alcançar um patamar de iluminação, de autoiluminação, de autotransformação, que nos leve à bem-aventurança, que é o caminho que o budismo nos leva, nos ensina, através da meditação, do mergulho para dentro, encontrar os segredos da vida e encontrar a verdade, porque no adágio, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, assim, vai para dentro, porque é dentro que habitas a verdade. Estava lá na questão 919 a mesma coisa. Qual o caminho mais fácil para podermos encontrar a verdade? Não tenho ipsis verbi, conhece a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. E um sábio da antiguidade Volo disse, conhece a ti mesmo. Lá no oráculo de Delfos, estava lá também no pórtico, quando a pitonisa, que todos os pensadores visitavam, como se ela fosse uma médium, já tinha no pórtico escrito lá: conhecerás a verdade vos libertará, e conhecerás todos os segredos do universo e de todos os deuses do panteão romano, né, do panteão lá da época dos que acreditavam no pagãos. Então, essa perspectiva do ir para dentro através da proposta, você encontra a bem-aventurança, e esse movimento, portanto, faz você olhar com mais leveza para as agruras e as dores do mundo. E o capítulo, esse tópico vai terminar assim, para eu já ir dando um movimento de conclusão. Eu não quero me estender muito, quero fazer agora exposições mais curtas, para que as pessoas possam, com os tempos tão escassos que temos hoje, né, com tantas demandas, quem sabe consigam concluir a visualização desse vídeo, que também será postado no meu canal Flávio Nery de Azevedo, e que lá vocês poderão também ver outros temas, bem como no centro que nos convidou. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos. Olha, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a consonância com o budismo, diminuindo, portanto, o que o Buda dizia, o desejo, quanto mais desejo, mais sofrimento. Quanto menos desejo e menos apego, você tem menos sofrimento. Então ele vai dizer aqui, e o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, que essa sociedade hedonista, competitiva, utilitarista, que cada vez mais a gente busca o ter em detrimento do ser. E aí às vezes alcançamos tantos avanços materiais, mas não conseguimos alcançar o mesmo avanço na alma, no interior, na plenitude do ser que nós somos, da paz que nós todos almejamos, e não conseguimos com os haveres externos. Não que eu seja contrário ao bem-estar externo, material, que nós tenhamos qualidade de vida, sejamos próximos, abundantes, ok. O problema não está em ter abundância, como diz o Humberto Roden, salvo engano no livro também Sermão da Montanha, vai dizer, o problema não está em ter. Você pode ter tudo, o problema é ser possuído pelo que se tem, porque ter e não ter, segundo Joana de Anjos, não traz felicidade. Felicidade é ser. Nós podemos ter tudo, mas se sejamos na abastança ou na privação, se somos, nós saberemos transitar sem permitir que o sofrimento se instale na nossa vida. Então aqui nesse livro que eu recomendo que vocês leiam, O Sermão da Montanha, de Siddhartha Gautama, de Humberto Roden, ele é uma obra preciosíssima e eu já li 2 vezes ele. Em 2007 foi a primeira vez que eu li ele, então eu recomendo também. Então nesse movimento e de que o Evangelho nos traz, que os desejos, se a gente se contentasse com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses que a vida nos traz, das derrotas, das perdas, das separações, dos desempregos, se tivéssemos como olhar isso com uma posição de mais equilíbrio, com mais resignação, sem invejar os outros e receber de forma atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente, nós teríamos muito menos sofrimento, nós viveríamos muito mais resignados e teríamos muito menos aflições. Então ele termina, daí tira ele, o ser humano, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, eu acrescento desmedida,
voluntariamente ele se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência no corpo físico. E aí, para não deixar de citar Joana de Ângeles, no livro dela, o Plenitude, ela abre com uma citação belíssima, que faz uma síntese mais ou menos do que é isso. O homem busca a plenitude do ser. E ela vai dizer assim: porque as filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. Pensadores precipitados de ontem, como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução, a eutanásia e o aborto como mecanismos de fuga para superar as situações aflitivas e a pena de morte como recurso punitivo em demonstração de conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. E ela continua, eu não vou ler o prefácio todo, mas eu recomendo que vocês leiam. O utilitarismo e o hedonismo, sobre os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam libertar-se. É o hedonismo e o utilitarismo. Certamente o sofrimento faz parte da vida. Aí ela dizendo que o sofrimento faz parte da vida. Na perspectiva de que é opcional, eu já expliquei no início da minha preleção, é opcional quando nós optássemos todos, no nível evolutivo que não nos encontramos ainda, pelo caminho do meio, na visão budista. Nem aversão, nem apego. Nem alinhar, nem concordar, nem resistir, nem reagir. Esse é o caminho que leva você à paz interior e, portanto, não teria sofrimento. Como ninguém aqui na Terra, que eu desconheço, esteja nesse grau, até as pessoas mais que passaram por aqui, que têm um nível de evolução maior, sofreram um pouco, né? E depois se iluminaram. Siddhartha Gautama sofreu e depois se iluminou, entrou em depressão. São Francisco de Assis, a mesma coisa, sofreu, depois se iluminou. Gandhi também sofreu e se iluminou. Muitos outros grandes nomes que passaram pela humanidade passaram por grau de sofrimento, né? Que era inerente à condição de estar no corpo. Passou por noite escura da alma, passou por tudo isso. Então, por isso que a benfeitora fala, certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura a fim de emoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente o espírito necessita lapidar as arestas que lhes encobrem a luminosidade. Olha que lindo! Como esses exemplos que ela deu, o espírito também necessita lapidar as arestas para que está encobrindo a nossa luz. Ou seja, nós somos luz, portanto somos seres crísticos, somos seres divinos, mas precisamos aparar as arestas para que a luminosidade nossa possa se evidenciar. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. E o prefácio segue, só mais um pouquinho, que ele é lindo. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O bruto, né? O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Isso é lindo. Então o bruto apresenta o sofrimento de forma selvajada, atentando contra a própria vida, indo para os espaços do menos da própria consciência, se perturbando, explodindo em agressividade e loucura. Já o sofrimento do esteta e do santo, como São Francisco, como Siddhartha Gautama, ele se expressa como anseio de libertação e de crescimento íntimo. Foi o que São Francisco fez e Siddhartha fizeram. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e devolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores.
O sofrimento, em face das injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo o mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. E eu fecho aqui essa passagem para terminar com a citação do livro de Emmanuel que eu citei no início, Religião dos Espíritos, salvo engano, né? É o livro Religião dos Espíritos. Olha que coisa linda, a benfeitora traz aqui, ainda continua, mas eu não posso continuar porque o tempo se esvai. Já temos 45 de preleção. Quero fechar com 50 minutos. Então, de Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, terapias holísticas, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Antecipando essa conduta odierna, ou conduta moderna, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem o ambiente em que está localizado, para aprender a ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo, daí o que eu falei no início, vai para dentro, conhece a ti mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio, nada mais justo dentro do Setembro Amarelo falarmos sobre isso, e pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele nessa hora, reunidos no presente livro que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. E ela continua. Então o livro Plenitude vai falar muito sobre o sofrimento e na perspectiva que nós entendemos do Espiritismo e que o capítulo do Evangelho nos traz, que se tivermos a resignação, nós poderíamos ter uma vida, claro, de dor, mas não necessariamente de aflição. E aqueles que estão em aflição, se conseguem atravessar isso com a resignação do verdadeiro cristão, podem ter o gozo, como está na bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão consolados porque, se atravessarem de forma resignada, a vida no corpo perecerá, portanto, a dor que é inevitável a ela e o sofrimento que também nosso nível evolutivo permeia, se for de forma resignada e atravessando como uma prova, como um ensinamento, como um processo de aprendizado evolutivo, vocês poderão gozar da bem-aventurança, de chegar no reino dos céus e serem consolados, mas podem ser consolados já aqui, no próprio mundo material, na própria vivência na matéria. E assim eu finalizo minha exposição com a passagem do livro que eu citei, Religião dos Espíritos, que Emmanuel vai nos trazer essa página belíssima, dizendo assim, e aqui fica a nossa finalização do trabalho, dizendo: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Ele vai. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva.
A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico é da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições, ou seja, a resignação das aflições do Evangelho, sabem que superar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí fica a fala minha, que completa a fala de Emmanuel, que ele para em bem-aventurados os aflitos. Livro Religião dos Espíritos, FEB Editora, capítulo Examina a própria aflição. E assim eu finalizo agradecendo a vocês que nos acompanharam até aqui, na esperança de que vocês que possa ser contribuição na vida de vocês e que vocês possam assistir essa preleção e divulgar para todos aqueles que passam por tantas aflições nesse mundo de hoje, em época de pandemia, onde carecemos de muita palavra, da palavra do Cristo, e as bem-aventuranças são o roteiro seguro, o evangelho que ele nos deixou, a boa nova, seria o roteiro seguro para que possamos fazer a travessia, sabendo que podemos hoje, enfrentando resignadamente as aflições que assolam o mundo, assim alcançarmos na terra a tão sonhada bem-aventurança, a plenitude do ser, como muitos que nos antecederam mostraram que é possível ser alcançada se fizermos o caminho do mergulho interior, do processo de autodisciplina, do movimento de autoencontro, que automaticamente se dará na autotransformação, culminando no processo de autoiluminação. Com alto amor, com alto perdão, certamente alcançaremos esse caminho, que é o caminho da plenitude do ser, e assim possamos um dia, quem sabe, alcançar da convivência com o Messias, da convivência com a totalidade, que é a consciência suprema, nos tornando uno com o Pai, como Cristo assim o foi. Muito obrigado, tenham assim um excelente descanso e uma semana repleta de paz, e que vocês possam verdadeiramente alcançar o estado de graça e de mais paciência no enfrentamento das aflições que assolam as vidas de vocês. Que assim seja, Senhor. E até a próxima. Nos vemos em breve.